Bem, querido aluno do curso de Introdução ao Livro de Atos dos Apóstolos, queremos iniciar o nosso curso aqui apresentando para vocês a nossa terceira aula. A nossa terceira aula vai versar sobre o tema o pano de fundo teológico de Atos dos Apóstolos, analisando o Antigo Testamento e a sua influência teológica no livro de Atos dos Apóstolos, ok? À medida que nós estudamos o livro de Atos, muitas perguntas teológicas nos vêm à nossa mente. Tipo, onde foi que Lucas aprendeu a sua perspectiva teológica? Como foi que ele decidiu o que mencionar e o que não mencionar nas suas narrativas? Ou seja, como é que Lucas valeu-se da seletividade textual quando ele escreve o seu texto? Aquilo que é dito das narrativas do Antigo Testamento certamente é válido para as narrativas neotestamentárias do livro de Atos dos Apóstolos. Porque, segundo Richard Pratt, no seu livro Nos Deu Histórias, tratando sobre a seletividade textual, ele diz uma coisa importante. Ele diz que muitos autores do Antigo Testamento demonstram um alto grau de seletividade intencional, pois escolheram dizer algumas coisas sobre seus personagens e omitir outras. Assim, de igual modo, Lucas o faz na sua narrativa de Atos dos Apóstolos, e a questão é como é que Lucas faz isso, de que maneira Lucas faz esta questão. Né? Isso aí é importante para a gente, isso é importante para cada um de nós. A nossa principal pergunta, a nossa principal argumentação é exatamente isso. Quais os princípios gerais que guiaram, na verdade, o autor de Lucas a escrever a sua obra literária, a escrever o seu texto, a produzir a sua abordagem teológica? Que teologia nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos? Nesta aula nós vamos focalizar exatamente neste aspecto. O primeiro aspecto que nós consideraremos é a influência do Antigo Testamento na teologia de Lucas. Como alguém sabiamente já colocou, que a influência, seja literária, seja teológica, do Antigo Testamento nos escritos de Lucas é ampla e profunda. Isso aí quem fala é o Marshall, né? Um artigo que ele escreve no livro, naquele livro, o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, editado e organizado pelo D.A. Carson e pelo Bill, né? O G.K. Bill. Então, é um material bem interessante que vai também traçar o perfil teológico dos de Atos de maneira bem interessante. E isso é importante porque esta influência ela pode ser vista, ela pode ser sentida pelo menos de duas formas, na história geral do Antigo Testamento e na história particular de Israel. Vamos seguir aqui para a influência teológica na história geral do Antigo Testamento. Consideremos a questão, por exemplo, da história geral do Antigo Testamento. Para compreendermos a influência veterotestamentária nos escritos de Lucas, é preciso considerar a tríplice estrutura apresentada na teologia do Antigo Testamento, que é a ideia teológica de criação, queda e redenção. Isso aqui é importante para a gente ter, porque quando você for estudar teologia bíblica, teologia exegética, você vai ouvir muito esses termos, os termos criação, queda e redenção, como sendo uma perspectiva teológica calvinista reformada, onde se propõe a você a compreensão adequada do que seja a aplicação teológica do conteúdo da Bíblia Sagrada, ok? Muito bem, deve ser ressaltado que a partir dessa perspectiva criadora, redentiva e restauradora, é que Lucas parece construir o seu texto. E a partir dessa perspectiva, dessa tríplice estrutura, nos parece que Lucas constrói o seu texto a partir dessa ideia muito interessante. Ok? A primeira ideia é a ideia da criação. Analisemos a criação. No aspecto teológico da criação, por exemplo, nós aprendemos que em Gênesis 1 Deus criou o mundo para ser a sua extensão do seu reino celestial nesta terra. Ele ordenou o universo, ele formou o paraíso no Éden, e ele colocou o homem como vice-regente de toda a criação, ordenou a criação da família, né? Crescer e multiplicai. E, em resumo, Deus estabeleceu o cenário para o desenvolvimento pleno do seu reino na Terra. Então, essa é a perspectiva teológica a respeito da criação.
A consciência de Lucas sobre esta ideia fundamental do Antigo Testamento é evidente em muitas passagens do livro de Atos dos Apóstolos quando você estuda. Por exemplo, Atos capítulo 4, versos 24 a 30 nos diz: E ouvindo isto, unânimes, eles ergueram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e por que os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma só contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes a Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, intermédio no nome do teu santo servo, Jesus. Então nós temos aqui Pedro e João, eles falam da criação como evidência do domínio real de Deus sobre a terra. E aí é interessante que nos capítulos, aliás, no capítulo 14, versos de 15 a 17, nós encontramos a mesma tônica nas seguintes palavras: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuva, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nesse trecho, observamos Paulo e Barnabé falando da criação com base no governo de Deus sobre as nações. No capítulo 7, no verso número 49, nós lemos: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Esta afirmação que Deus criou o mundo para ser o seu estrado dos seus pés é a afirmação de Estevão. E por fim, vejamos também as palavras de Paulo em Atenas, no capítulo 17, versos de 24 a 27, o texto clássico sobre a doutrina da criação ensinada como fundamento teológico do escrito de Lucas em Atos. O Deus que fez os céus, que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente já estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem como não está longe de cada um de vós. Segundo esta passagem, o pano de fundo do ministério do Evangelho de Paulo se estendia por toda a criação sob a mensagem de Yahvé como Redentor e Criador. Deus é o Senhor que fez o mundo e tudo que neles há. Ele ordenou o mundo para que os homens buscassem e estendessem as suas mãos e o encontrassem. O ministério do Evangelho de Paulo nasce dos propósitos que Deus estabeleceu para a criação, ou na criação. Ao incluir esses conceitos, Lucas revela a importância teológica da doutrina da criação na evangelização e na continuação do avanço missiológico e missionário da igreja. A criação é o primeiro eixo fundamental para se entender a tríplice estrutura conforme já mencionamos. Tudo foi criado por Deus para a sua glória e para o bem-estar do homem. Isso é importante para nós conhecermos a teologia de Lucas nesse sentido. Lucas se conecta com a tradição histórica do antigo povo de Deus neste sentido. Isso nos leva também para a segunda estrutura, a estrutura da queda. Não é apenas a criação que é colocada, mas também a questão da queda. Muito bem, o segundo aspecto teológico veterotestamentário presente nos escritos de Lucas é o conceito da queda do homem no pecado.
Sabemos que o antecedente teológico disso está em Gênesis capítulo 3. Após a criação dos vice-regentes, os mesmos se rebelaram contra Deus e quiseram assumir o lugar de Deus. Nós sabemos disso. No capítulo 3, verso 5, é nos dito: e como Deus sereis. Essa é a proposta de Satanás para o casal vice-regente que não se contentou em ser submisso à vontade de Deus. E aí, como Deus sereis. Lembremos que Adão e Eva no Éden eram vice-regentes pactuais. Eles tinham os grandes privilégios, mas também eles não deveriam ser como Deus ou desejar buscar ser deuses. Isso que nos lembra o Van Groningen no seu comentário lá no livro Criação e Consumação, primeiro tomo. Segundo o Antigo Testamento, o rol da humanidade era tão central no mundo que na sua queda, no pecado, Adão deixou toda a raça humana sob a maldição e a morte. E assim corrompeu toda a obra da criação. Então a queda, ela abaixa, ela diminui, ela desvaloriza a grandeza da criação. A queda, ela corrompe tudo que Deus havia criado. E Lucas, ele sabe disso, ele conhece esse pano de fundo teológico e com base nisso ele escreve o seu texto para instruir e orientar a igreja de seu tempo. Em Atos, Lucas escreveu sobre a miséria do pecado. Nós encontramos referências à queda no capítulo 2, verso 38, naquele famoso sermão de Pedro, quando Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus para remissão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui vemos a chamada ao arrependimento que tem como alvo a remissão dos pecados. Lucas compreende que a separação entre o homem e Deus é ocasionada pela questão da corrupção do pecado, pela malignidade do pecado, pelaquilo que o pecado é afronta a Deus, ou como diz o Catecismo Menor de Westminster na pergunta 14, onde nos questiona o que é pecado, e a resposta é clara: pecado é a transgressão da lei ou a ausência de conformidade a esta lei. É quando eu não me conformo com a lei, é quando eu não sustento a lei, quando eu não tenho prazer na lei, mas também quando eu decido deliberadamente quebrar a lei. Isso é muito claro na teologia bíblica do Novo Testamento e do Antigo Testamento. No capítulo 3, versos 18 a 19, nós lemos o seguinte: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aqui podemos observar a exortação é clara aqui. A miserabilidade do pecado é mostrada em tons gritantes, onde Cristo foi designado para padecer e fazer o perdão e trazer o perdão por causa do pecado do homem. Quando Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso, por exemplo, ele não ignora a realidade do pecado e da queda, conforme nós vemos no capítulo 20, versos 18 a 35 desta narrativa. Nesta narrativa, nós escutamos Paulo dizer o seguinte: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida mais preciosa para mim mesmo, conquanto complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, cujo meio passei pregando o reino, não me vereis mais o rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiai, lembrando-vos
de que por 3 anos e 3 noites não cessei de demonstrar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado que em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do nosso Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí você percebe no texto coisas interessantes. Né? Coisas interessantes. Atos ilustra repetidamente que tudo na criação, o mundo físico, as estruturas econômicas, os nossos sistemas políticos, inclusive a própria igreja, sofre a consequência do pecado. De modo particular, a igreja sofre com os falsos mestres e na falsa doutrina que procuram entrar sorrateiramente na vida da igreja. E aí nós vimos aí a questão da queda. Então, que a perspectiva teológica de Lucas está centrada na criação, na queda e também na redenção. O terceiro enfoque teológico veterotestamentário que influenciara Lucas a escrever sua obra literária, certamente é o conceito do Redentor. O conceito messiânico perpassa de forma significativa na obra de Lucas. A grande pergunta teológica que Lucas parece levantar e responder é a seguinte: tem a Igreja de Cristo o direito de confessar sua fé em Jesus? O Jesus ressuscitado é o Messias prometido a Israel, ou prometido de Israel? Estas perguntas Lucas procura responder de forma afirmativa, pois ele sabe que tudo na igreja depende da crença no verdadeiro Messias. E aqui eu estou citando o Jorvel Jacob no seu livro The Theology of the Apostles, a Teologia de Atos dos Apóstolos, publicado pela Cambridge Press. Né? É um livro que, infelizmente, nós não temos em português, mas é um livro que valeria a pena a gente, se você conhece inglês, procura, estuda, você vai gostar desse livro. É uma série de comentários que a Universidade de Cambridge ela tem colocado à disposição no mercado para você conhecer melhor a teologia do Novo Testamento nos seus livros, né? Mateus, Marcos, Lucas, os Evangelhos, aí tem as Epístolas Paulinas, o livro de Atos e o livro e a Revelação do Apocalipse. Muito bem, então essa perspectiva de que a crença no Messias dava fundamento e sentido à igreja, isso é perpassado dentro da teologia de Lucas. E a solução para o problema da queda se encontra na pessoa do Redentor, do Messias prometido do Antigo Pacto. O Antigo Testamento ensina que Deus começou a redimir e salvar o homem da maldição do pecado. Inclusive no dia em que no dia da queda do homem, a promessa redentora foi anunciada lá em Gênesis 3,15. Quando nós lemos: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Lucas escreveu Atos, com frequência expressou suas convicções, ou sua convicção, né? Expressou sua convicção de que a redenção veio ao mundo através da obra de salvação de Cristo. Esse tema aparece repetidas vezes em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos sumarizar aqui algumas passagens que enfocam o tema da redenção no livro de Atos dos Apóstolos. Vejamos aí o assunto o sermão de Pedro. A referência é Atos capítulo 2, verso de 21 e verso 40, que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Muito bem. Então nós temos aqui o sermão de Pedro. Também nós temos a defesa do apóstolo no Sinédrio, né, dos apóstolos no Sinédrio. Atos capítulo 5, versos de 29 a 32, ele diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos pecados.
Ora, nós somos testemunha desses fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então aí mais uma vez você vê o tema do Salvador, do Redentor presente na estrutura narrativa de Atos dos Apóstolos. Também as palavras do anjo a Cornélio, né? Cornélio, aquele centurião que vai ouvir a palavra, vai se converter à verdade do Evangelho. As palavras que o anjo diz a Cornélio no capítulo 11, no verso 14 de Atos, diz o seguinte: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos, tu e a tua casa. Aqui o anjo falando, olha, vai vir um homem chamado Pedro, vai pregar para você, você vai ouvir o Evangelho e tal, e será salvo você e sua família, porque essa é a perspectiva redentiva que Lucas quer mostrar para a igreja do Novo Testamento. O discurso de Paulo também em Antioquia da Psídia, no capítulo 3, verso 23, ele declara o seguinte: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. O Salvador, que é Jesus. Então, a estrutura da redenção é muito clara nos escritos lucanos, especialmente no livro de Atos. A defesa de Pedro perante o Concílio de Jerusalém é fenomenal sobre isto. No capítulo 15, nos versos de 7 a 10, nós lemos: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito a eles, como também nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jogo que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós? Então Pedro, ele vendo aquela discussão todinha, aquele debate, disse: olha gente, eu fui lá, preguei a Cornélio, evangelizei Cornélio, vi a obra de Deus na vida de Cornélio, na vida dos gentios, então para que a gente fica insistindo nessas questões, quando Deus trata de maneira igual, todos recebem a fé no Redentor, no Salvador, que é Cristo. E as palavras de Paulo e Silas ao carcereiro de Filipos, no capítulo 16 de Atos, versos 30 a 31, nos diz: depois trazendo-vos para fora, disse-lhes: senhores, que devo fazer para ser salvo, para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Então, diante dessas passagens, podemos dizer com certeza que Lucas apresenta a perspectiva soteriológica em confiança. Em confiança na obra do Redentor. Sua teologia flui deste grande conceito da redenção, que é trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? Isso nos leva para o nosso segundo tópico desta aula. A influência teológica em Atos pela história particular de Israel. A história do antigo Israel também serve como plano de fundo teológico para o livro de Atos. O seu autor esboça a sua concepção teológica em 3 histórias importantes do Antigo Testamento. A primeira, o chamado de Abraão, o êxodo sobre Moisés e, por fim, o estabelecimento da dinastia de Davi. Essas 3 histórias carregam elementos teológicos significativos para a igreja do Novo Testamento e isto é de capital importância no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Consideramos primeiro o chamado de Abraão. Consideremos agora aquilo que nós chamamos de o chamado de Abraão, que Deus fez a Abraão, que influenciou o autor de Atos na construção do seu texto e quais perspectivas teológicas estão presentes no seu texto. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, registra o chamado de Abraão para ser o pai de uma nação especial. Lembre as seguintes palavras no texto de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas as famílias da terra. Essas palavras, elas possuem importância significativa para a revelação posterior das Escrituras. O Tripp Longman, no seu livro Como Ler Gênesis, ele nos lembra o seguinte: é difícil aquilatar a importância dessas palavras para a teologia bíblica.
Em primeiro lugar, elas voltam a olhar para Gênesis 1 a 2, quando Deus abençoou Adão e a Eva, colocando-os no jardim, eles dizendo, sejam frutíferos, multipliquem-se, explorem aquele lugar. Mas, devido ao pecado, foram expulsos do jardim. Agora Abraão fica sabendo que terá numerosos descendentes e que eles voltarão a ter domínio sobre a terra e também serão um tanto recipientes da bênção divina quanto o veículo para sua transmissão aos outros. Ou seja, Abraão, ele é um se chamar de Abraão seria um novo Gênesis, um novo recontar da história. Aquilo que é feito com Adão e Eva é feito agora com Abraão, quando Abraão sai da terra dos caldeus. As bênçãos de Deus para Abraão e seus descendentes, depois dele, haveriam de ser demonstrações simbólicas de que a salvação de Deus, a esperança, inclusive neste mundo caído. Vale ressaltar que o tema de Abraão e seus descendentes marcam um novo início no plano de bênção de Deus, que é desenvolvido de várias maneiras, de várias formas em Gênesis. Quem nos lembra disso é o John Sallyamer, no seu livro The Pentateuch as Narratives, né? O Pentateuco como narrativa, né? Da Zordevan Published House, né? Também é um livro que não está em português, infelizmente, mas se você gosta de ler inglês, procura o Pentateuco como narrativa do John Sallyamer. Nós estamos trabalhando no processo de tradução da primeira parte desse livro, que é interpretando o Pentateuco, para um curso do Pentateuco que nós estaremos vinculando também aqui no Centro de Estudos Presbiteriano, ok? As bênçãos de Deus para Abraão e seus descendentes deveriam continuar presentes, como nós vemos. Esse duplo enfoque do chamado de Abraão subjaz em grande parte do pensamento de Lucas em Atos. O autor de Atos, com frequência, faz menção à bênção da salvação em Cristo, que ela alcançou os judeus, os descendentes de Abraão, assim havendo o cumprimento das promessas de Deus ao patriarca. Entretanto, Lucas mostra também como o evangelho chegou aos gentios por meio dos judeus que haviam se convertido a Cristo, primeiro recipiente da bênção judeus cristãos. Agora, reiteradas vezes, vemos nas narrativas de Atos revelar que homens como Filipe, como Pedro, como Paulo, como Barnabé, levaram o evangelho para fronteiras longínquas de Israel, sendo assim um cumprimento das promessas que Deus fizera a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, seus descendentes serão abençoados, mas também todas as famílias da terra serão abençoadas porque hão de crer no meu nome através da palavra que os seus descendentes levarão a eles. Isso nos leva também para o Êxodo, né? O Êxodo sob Moisés. A forma como Lucas encarava o mundo fez com que ele aplicasse as questões fundamentais escritas pela tradição mosaica e a igreja cristã, revelando sua grande concepção teológica nessas questões. Lendo a narrativa veterotestamentária, vemos Moisés como libertador do povo pactual e lhes apresentou a lei de Deus como norma de vida para a nação do pacto. Assim os fez responsáveis diante da Torá. No Antigo Testamento, Moisés declara algo interessante que faz um elo entre a narrativa do Pentateuco e a narrativa de Atos dos Apóstolos. Conforme nós lemos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 18, verso 15, nós lemos: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Aqui Moisés profetizou que Deus um dia enviaria outro profeta superior a ele. E Lucas indica que Jesus é o cumprimento cabal desta profecia mosaica. Na boca de Estevão, o cumprimento encontra a realidade, lá em Atos capítulo 7, versos de 37 a 39. Estevão diz: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. É este Moisés que esteve na congregação do deserto com um anjo que lhes falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, mas antes o repeliram, e no seu coração voltaram-se para o Egito. No coração voltaram para o Egito, porque
não queriam seguir a liderança de Moisés, não queriam caminhar com Moisés, não queriam atentar para a lei. Aqui, o primeiro mártir da igreja, Estevão, faz um elo significativo mostrando que Jesus é esse profeta similar a Moisés, de tal modo que ao rejeitar Cristo se estava rejeitando a Moisés e a sua lei. Notemos que Lucas tem declarações enfaticamente positivas a respeito da lei e consistente. Por exemplo, a lei consiste em palavras vivas, Atos 7,38, como nós vemos, é de natureza divina, foi entregue por anjos, Atos 7,53, e é eternamente válida, nenhum traço da lei será descartado, Lucas capítulo 17, capítulo 16, verso 17 do Evangelho de Lucas, lembrando que é uma obra única, né? A ideia transmitida é que para se estar verdadeiramente comprometido com Moisés e com a lei, deve-se receber a Cristo como fora profetizado na lei, nos profetas, como Moisés, como o Messias e Redentor do povo. Lucas resumiu isso muito bem nas palavras de Paulo aos líderes judaicos da sua época em Atos capítulo 28, verso 23. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, os crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles pegavam o Antigo Testamento, usavam o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. Será que você conseguiria fazer isso? Será que nós conseguiríamos fazer isso? Pegar o Antigo Testamento, estudar o Antigo Testamento e mostrar que Jesus é o Messias do povo da aliança, do povo pactual? Uma pergunta que nós precisamos pensar e ponderar sobre isto. Pois bem, Paulo, o restante da igreja primitiva, para Paulo e o restante da igreja primitiva, o restante, a aceitação de Moisés e da lei era fundamental para a fé em Cristo. Não se pode propor ou ensinar uma oposição entre a lei e Cristo, pois os crentes neotestamentários estavam sempre recorrendo à Torá para demonstrar o cumprimento das profecias messiânicas na pessoa de Cristo. A terceira concepção teológica é a descendência davídica e a sua influência na teologia de Lucas. O terceiro aspecto a ser considerado é o tema da dinastia de Davi sobre o trono do povo pactual. Aqui também consideraremos a influência do Antigo Testamento, que influência teve o Antigo Testamento sobre Lucas neste particular. Pois bem, sabemos que desde o início, desde o período veterotestamentário, Deus prometera a Davi que haveria um descendente no trono do povo da aliança. Nunca ia faltar descendente de Davi no trono. Quando Israel se transformou em um império no Antigo Testamento, Deus escolheu a família de Davi como dinastia permanente para guiar o meu povo, para guiar o seu povo pactual. Mas esta promessa possuía conotações escatológicas significativas, pois a casa de Davi se estenderia seu reino até os confins da terra, sendo uma extensão do domínio de Deus sobre o mundo, conforme nós lemos no Salmo 72, versos 8 e 17. A tradução da imprensa bíblica brasileira, na verdade, a tradução publicada pela Sociedade Trinitariana, diz o seguinte: o filho de Davi dominará de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. O seu nome permanecerá para sempre. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão de bem-aventurado. Esse texto é significativo, pois aqui aprendemos que Abraão seria uma bênção para as nações por meio de um descendente da família real de Davi. Lucas, aqui em Atos, revela o seu interesse teológico quanto a este particular. Ele se baseou profundamente nessa esperança da casa de Davi e compreendeu que Jesus era o filho de Davi, o governante real do reino de Deus, que havia de expandir o seu reino desde Jerusalém até os confins da terra através da igreja. As palavras de Tiago no Concílio de Jerusalém confirmam isso de forma muito clara.
capítulo 15 de Atos, versos 14 a 18. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído da casa de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde os séculos. Aqui a referência é aquele texto de Amós, capítulo 9, versos 11 e 12, dentro dessa perspectiva da restauração, onde Amós predisse que Deus restauraria a dinastia de Davi e estenderia o seu reino sobre as nações gentílicas. Como indicado aqui por Tiago, né, que o progresso do Evangelho é demonstrado entre os gentios é o cumprimento da expectativa escatológica do Antigo Testamento. Lucas queria que os seus leitores entendessem que Jesus era o herdeiro das promessas de Abraão, o profeta igual a Moisés e o rei davídico final. Jesus havia ascendido ao trono e estava conquistando as nações por meio da proclamação do Evangelho. Esta foi a nossa aula de Atos dos Apóstolos, a terceira aula desse primeiro módulo. Nos encontramos no nosso próximo encontro. Não esqueçam de fazer os exercícios, não esqueçam de fazer o seu questionário, não esqueçam de baixar o PDF desta aula, o esboço desta aula, para ler e acompanhar e mergulhar e compreender com mais profundidade o conteúdo desta disciplina. Que Deus estenda a graça sobre a sua vida e que Ele faça você compreender mais e mais a sua